Boa tarde, gente. Retornando aí aos nossas aulas virtuais. Tive alguns problemas aí com a internet, mas agora já está tudo resolvido. E nossa aula de hoje é a classe gramatical numeral. Então, nesse vídeo a gente vai estar discutindo a classificação, as definições, flexões, empregos do numeral. Vamos tratar também da escrita, da leitura. Vamos matar uma curiosidade aí a respeito do tal do com H. Veremos quando a palavra é artigo e quando ela é numeral. E ao final teremos uma tarefa, um exercício, onde você vai dar uma lida e vai responder para mim pelo Classroom ou então aqui pelo canal do YouTube. Espero os comentários de vocês lá e vamos seguir com a nossa aula de hoje, ok? Então, numeral. Numeral é a palavra que indica a quantidade exata de seres ou a posição que um ser ocupa numa determinada série. Então, quando se trata dessa questão de quantidade, de atribuir números aos seres, no que diz respeito à língua portuguesa, você vai marcar na sua escrita ou na sua fala utilizando um numeral. Lembrando que a gente vai ver numeral como se fosse matemática? Não, não, não. A gente vai tratar o numeral como língua portuguesa. Mas alguns conhecimentos matemáticos você vai precisar. Então a gente vai trabalhar língua portuguesa e matemática, uma do ladinho da outra, cantando e se amando, né? Você vai perceber por que no decorrer aí da nossa aula, tá bom? Então, na língua portuguesa, os numerais eles são classificados em cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Sempre tem aquela questão em tarefa, exercício, prova, enfim, onde você vai ter um numeral escrito num enunciado, numa frase, no texto, onde você vai ter que fazer a classificação dele. Então você vai lá pegar e colocar se ele é cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário. Se ele estiver te dando a noção de quantidade determinada, você vai estar analisando um cardinal. Então tá lá, o número 6, 6 crianças correram. Então eu estou mostrando uma quantidade determinada de crianças que correram. Então esse número 6 é o numeral cardinal. Agora, se eu digo a sexta criança começou a correr, eu já estou determinando a posição em que aquela criança estava, né? A criança que correu, estou determinando a posição em que ela estava, ou seja, ela era a sexta criança. Então, o numeral que vai te dar essa noção de ordem ou posição é o ordinal. Então, por isso que eu coloquei aí alguns exemplos: primeiro, segundo, terceiro, sexto, vigésimo e milésimo. São numerais que indicam posição, tá ok? Que mais? O multiplicativo. Então, se você está analisando o numeral e ele está te dando a noção de multiplicação, ou seja, você percebe que a unidade foi multiplicada, você vai estar com um numeral multiplicativo aí para analisar. Então, dobro, triplo, quíntuplo, sextuplo e por aí em diante. Quando você estiver percebendo a noção de multiplicação, você vai estar utilizando aí, eu vou estar analisando um numeral multiplicativo. Agora, quando você verificar que o todo foi dividido em partes iguais, essas partes, que são as frações, serão representadas por numerais fracionários. Aí eu coloquei o exemplo: meio, terço, quarto, dozeavos. O lance da pizza: você tem uma pizza, você divide ela lá em várias fatias, cada fatia é uma fração da pizza total. Lembrando que a partir do número 11 em diante, menos o numeral 100 e o numeral 1000, você vai estar colocando aí a palavra avos. Você vai ler esse número como cardinal e vai colocar a palavra avos. Então, 11 avos, 12 avos, 20 avos e por aí em diante. Tirando, no caso, o numeral 100 e o numeral 1000.
Outra coisa, como nós iremos tratar de escrita e leitura, além dessa classificação, porque a maioria dos alunos, quando pega numeral, só fica limitado nessa classificação, que não é só isso, a partir do momento que você tem que ler esse numeral e escrever ele por extenso, eu vou colocar aqui algumas listas de numerais com a classificação e a escrita deles. Por quê? Existem questões, como eu já mencionei, você vai ter que colocar esse numeral por extenso. Então você vai ter números cardinais, números ordinais, números multiplicativos, numerais fracionários, onde você vai ter que escrever por extenso o nome deles, ou a representação deles, enfim. Então, contemplem aí. Isso é só uma lista resumida, existem várias outras listas nos livros de matemática, nas gramáticas, onde fala da classe gramatical numeral. E notem que nós temos aqui algarismos romanos. Eita, algarismos romanos, sim, são numerais, né? E você também vai ter determinada hora ou determinada questão que você vai ter que ler e escrever esse numeral por extenso. Então, obrigatoriamente, além dos números que nós já conhecemos, né, que são esses arábicos aqui, nós teremos os números romanos. Então é ótimo você pegar essas listas e já ir memorizando essas representações romanas, porque digamos está lá no exercício Papa XX, aí você vai ter que passar isso por extenso. Então você vai escrever o Papa e aí é o Papa 20, é o Papa 20, como é que vai ficar? Já já a gente vai saber porque na aula, no decorrer da aula, eu vou mostrar as regrinhas aí para você estar escrevendo por extenso os numerais, ok? Mas já fica ciente, você pode ter essa representação arábica ou essa representação romana ou a representação ordinal que vem lá com a bolinha, você também vai ter que escrever por extenso ou fazer a leitura desse numeral, ok? E tem que ser feita de forma correta, de acordo com as regras da nossa língua portuguesa.